E é interessante isso porque são transtornos muito prevalentes na população. Então, Sim. ainda que as pessoas não falem, quando a gente pensa que até 15% da população pode sofrer com transtorno de ansiedade, a gente está falando, inclusive, de transtornos muito mais prevalentes do que outras doenças físicas em que as pessoas se sentem mais confortáveis de assumir. Essa situação de resolver tratar cada indivíduo com mais humanização ajudou na adesão dos pacientes aos psiquiatras? Ai, que pergunta complicada, cara. Porque é um tema Vou fazer uma pergunta aqui, que eu acho que é uma curiosidade de muita gente, né, é é mais por curiosidade. tranquilo. Tem aquelas doenças que vê em filmes, né, muito que é a de múltipla personalidade, né. Uhum. Não sei se é esse é o nome, né, qual que é O o nome transtorno, o nome é transtorno dissociativo de identidade. isso, e aí tem 2, 3, 4, 5, né, a gente É vê em relato de filmes, 100 né, personalidades. e tem muita gente que fala: "Não, isso existe. Não, isso não existe, isso é só ficção científica, tal". Saudações, estamos aqui para falar do Janeiro Branco. Janeiro Branco foi uma campanha criada para conscientizar as pessoas da importância da saúde mental e não apenas da saúde física. A gente sabe que existe muito tabu sobre isso, né? Que ansiedade, tristeza é frescura. E aí o Janeiro Branco ele veio para tentar conscientizar a população da saúde mental. E nesse final de Janeiro Branco, então, nós vamos fechar com chave de ouro para entrevistar uma pessoa que entende tudo do assunto, né? É doutora Catiene Rodrigues, ela é psiquiatra, mestre em psicologia da saúde, pós-graduada em neurociências e comportamento pela PUC e professora da UFBA. Então, saudações, é um prazer, sou Guilherme Magalhães, CEO da Nat Pharma. Estou aqui também com Carla, farmacêutica da Nat Pharma, que vai nos ajudar aí nessa entrevista, né, Catinha? Isso mesmo, Gui. Carlinha está aí para ajudar a gente. E seja muito bem-vinda, doutora Catiane. Eu agradeço muito o convite, muito obrigada. Que bom. Doutora, o Janeiro Branco ele é algo antigo, é relativamente recente, o Janeiro Branco, como é que... É uma campanha recente, assim como a campanha do Setembro Amarelo, e geralmente motivada por questões, né, mundiais em que se percebe a importância de tratar de temas específicos, né, relacionados à psiquiatria, como o suicídio, e a saúde mental de uma maneira mais abrangente. E tem surtido efeito, né, depois de anos, né, realmente tem percebido que o tabu, esse estigma que fica, né, e antigamente tinha muito isso, né, quem é psiquiatra é louco, umas Sim. coisas assim. Tem se mudado isso, e realmente a campanha do Janeiro Branco é que tem ajudado isso ou vem outras variáveis? Como é que você enxerga? Eu penso que existem outras variáveis, principalmente pós-pandemia, em que os temas relacionados a adoecimento psíquico, eles ficaram mais comuns, inclusive pelo advento, né, da popularização das redes sociais. O que a gente sabe é que, tanto por uma procura de profissionais médicos interessados em se tornarem psiquiatras, então isso é um Hum, fenômeno que a gente não via, hum, né, as pessoas mais interessadas, assim como os pacientes e as pessoas também procurando mais a fim de receber diagnóstico, tratamento adequado. Então, a gente tem visto também um aumento da procura. Então, sim, eu acho que há uma efetividade nessas campanhas de conscientização, porque as pessoas têm se interessado por se tornarem psiquiatras e porque as pessoas têm demandado mais dos psiquiatras. hum. É os dois, né? Exato, É muito bom. Mas ainda existe muito tabu? existe, certamente. Eu acho que não só tabu de as pessoas assumirem, porque é algo muito antigo essa história de que o adoecimento psíquico, ele compromete a sua capacidade enquanto pessoa, né. Então, de alguma maneira, você é visto como um sujeito alienado, fora da realidade, ou de alguma maneira não capaz de julgar os seus atos. Então, quando você torna público que você tem algum tipo de adoecimento mental, é claro que você vai acolher um grupo de pessoas que vão se sentir representados, mas outro grupo vai julgar a sua idoneidade, a sua capacidade de gerir, por exemplo, uma empresa ou de gerir uma família. Então, muitas pessoas, por medo do preconceito,
acabam evitando transmitir ou conscientizar a partir do seu próprio adoecimento, entende? Então, é claro que ainda existe um tabu e principalmente por conta dessa relação entre o adoecimento mental e uma certa perda da sua capacidade enquanto sujeito de julgar seus atos ou de ser confiável. Faz sentido. E eu, particularmente, mesmo, eu nunca tive muito problema com isso, né? Eu tive um adoecimento, eu tive transtorno obsessivo compulsivo, diagnosticado, tratei, né? Falam que não tem cura, né? É. Mas eu me sinto curado, Sim, graças a Deus, eu me sinto curado. Fiz acompanhamento com psiquiatra, 4, 5 anos de terapia, me fez muito bem. sim. Mas nunca tive vergonha de falar assim. Pra mim, na verdade, foi libertador saber o que eu tinha. É. Eu não entendi o que era, mas quando eu passei a entender o que era, foi libertador. E é interessante isso porque são transtornos muito prevalentes na população. Então, Sim. ainda que as pessoas não falem, quando a gente pensa que até 15% da população pode sofrer com transtorno de ansiedade, a gente está falando, inclusive, de transtornos muito mais prevalentes do que outras doenças físicas em que as pessoas se sentem mais confortáveis de assumir. E como Uhum. você disse, quando você, por exemplo, assume que você tem transtorno obsessivo compulsivo, de alguma maneira você rompe uma barreira em que outras pessoas também se sentem, como eu disse, acolhidas e representadas por você pela coragem de, né, se expor diante de uma fragilidade, de uma vulnerabilidade, que é algo muito difícil das pessoas hoje quererem assumir publicamente, especialmente nessa questão da construção de imagem, mas também mostrar que o transtorno obsessivo compulsivo em nada ele impede você de ser capaz de alcançar os seus objetivos. E eu acho que essa é uma das principais questões relacionadas à conscientização. Procure ajuda, porque é algo que é passível de tratamento e que pode melhorar a sua qualidade de vida, sabe? Então, acho que essa é uma das questões mais interessantes. A gente popularizar o tratamento em psiquiatria, tentar cada vez mais trazer a psiquiatria como uma especialidade médica, capaz de ser resolutiva como outras especialidades, que também era algo que não se acreditava. Achava que você ia para o psiquiatra para ficar conversando, batendo papo. Quando, na verdade, nós somos médicos e nós trabalhamos, né, baseados em psiquiatria baseada em evidência. Os conhecimentos de neurociência têm nos ajudado mais. Então, isso também eu acho interessante. Muito bom. É assim, é difícil entender por que isso foi um tabu tanto tempo, né? Porque se o cérebro faz parte do corpo, né? E ele é cheio de, eu acho que talvez esse é onde tem mais química, né? É altamente complexo, né? Neurotransmissores, uma física química ali impressionante. Achar que aquilo não pode ter um desequilíbrio físico que vai impactar no mental era meio que já já era já uma neurose, sei lá, já Sim, era alguma coisa já que não era saudável, né, pensar sim. diferente. Bem, Carlinha, temos muitos assuntos para tratar. É, Você tem alguma coisa que você quer começar a explorar? tenho também. Ô, Kátia, nessa situação da conscientização, a luta antimanicomial ajudou nessa quebra do tabu, né, na procura da ajuda, porque antigamente era comum, né? Leva todo mundo para o manicômio, todo mundo está doente, então às vezes a pessoa tinha alguma situação, mas não se sentia à vontade pelo fato de ter o medo, né? Essa situação de resolver tratar cada indivíduo com mais humanização ajudou na adesão dos pacientes aos psiquiatras? Ai, que pergunta complicada, cara. Porque é um Ela tema ficou muito ela ficou bolando em em casa, casa, viu? eu tenho certeza, ficou pensando muito assim. É porque é um tema polêmico, porque envolve política. E tudo Hum, aquilo que envolve política, inclusive política pública, vai depender muito da ótica, né? De sim. quem pensou aquela política pública, qual era o objetivo com aquilo. Então, assim, é claro que a luta antimanicomial, ela é extremamente válida e tem o seu papel do ponto de vista social e na melhora da assistência, porque traz essa ideia de que o indivíduo com transtorno mental, ele é um sujeito capaz sim de poder gerir seus atos e que merece ser tratado de uma maneira adequada, especialmente junto ao seio da sociedade. Ele não Eu deveria não ser entendi excluído. eu não entendi a palavra. Luta antimanicomial? Luta Luta antimanicomial. antimanicomial. É um movimento que existiu no mundo inteiro, né, com representantes na Itália, Estados Unidos, em vários países. Chegou ao Brasil
né, fim dos anos 70, início dos anos 80, e o primeiro movimento, né, que aconteceu em 87, justamente falando sobre a luta antimanicomial, no bojo dos próprios trabalhadores de saúde mental que se sentiam incomodados com a forma como as pessoas eram tratadas, e aí se começou esse movimento que culminou na lei, né, que é a Lei de Assistência à Saúde Mental. Mas hoje é E proibido? não. Hum. O que é proibido você não pode institucionalizar mais essas pessoas, ou seja, eles não podem ser depositados em hospitais como eles eram. Sim. Então, quando a gente vai ver, né, exemplos do que aconteceu em Barbacena, em outros lugares, por qualquer tipo de problema que você tivesse com esse sujeito, você podia internar ele. E como eu disse, como nesse momento também a psiquiatria, inclusive do ponto de vista histórico, contava com poucos recursos terapêuticos, além de questões da própria constituição do papel do psiquiatra, essas pessoas eram vítimas de maus tratos, de tortura, inclusive, né? Com tratamentos que a gente sabe hoje serem eficazes, como a eletroconvulsoterapia, que as pessoas conhecem como eletrochoque, seriam usados de uma maneira indevida, inclusive como mecanismo de tortura. E muito, né? Então, exato. Além do ponto. Além do ponto, né? Então, quando você vê o movimento da luta antimanicomial dizendo que essas pessoas precisam ser tratadas e que elas precisam ser reinseridas, é extremamente válido e importante, porque trouxe essa discussão social. Qual é o problema? Aí entra a parte da política. Alguma das pessoas que pensaram a política não estavam necessariamente envolvidas com a assistência. Então, pensou, vamos fechar todos os hospitais psiquiátricos, esses pacientes vão estar em hospitais públicos, a gente vai criar CAPs. Inicialmente não se pensou na proposta do ambulatório, então houve, de alguma maneira, como a gente sabe em algumas políticas, uma dissociação da realidade do que as pessoas precisavam. E isso culminou em desassistência, de alguma maneira, entende? No sentido de que os dispositivos que seriam substitutivos, né, aos hospitais psiquiátricos, eles não funcionaram da maneira adequada e ainda hoje eles não funcionam, especialmente porque a procura é muito grande, né? Como eu disse, a gente fala de são transtornos de alta prevalência, que geralmente são crônicos, difícil a gente conseguir, às vezes, dar uma alta, né, permanente para esses pacientes, porque, por exemplo, a maioria dos transtornos mentais graves são cíclicos. Então, por isso que eu te falei, é muito complicado, porque é algo extremamente válido, mas que a gente vê que ainda está embrionário do ponto de vista prático. Então, na sua opinião, ainda é válido em alguns casos, dependendo do caso clínico, que são mais graves Sim, mesmo, né? Mas com uma humanização, com um claro, contato com a família, claro. né? E o que a Com gente chama hoje de internação de curta permanência. Hum. Então, existe, na cidade nós temos, né, um hospital psiquiátrico público que está dentro de um hospital geral, né? Então, a gente tem uma ala de psiquiatria e, em geral, esses pacientes vão estar lá por curta permanência. Que antigamente era o Afrânio, né? Exato. E aí hoje, então a questão é isso, é uma curta permanência em que você vai para receber um tratamento e que depois disso você vai receber alta para continuar o tratamento de sua casa. Porque qualquer transtorno crônico pode ter agudização. E isso é importante. Se há um risco de agudização, a gente tem que ter um dispositivo que receba esses pacientes e que às vezes o CAPS, nem sempre, na nossa cidade, ele tem condição de receber alguns pacientes em crises. Muito bom. Nesse caso de transtornos mentais, ele, assim como outras, como é que eu vou explicar? Como outras doenças, Sim. né? A questão do assistencialismo, da procura da ajuda, no início, interfere no tratamento, Com certeza. né? É o que a Quanto gente. antes buscar, Com melhor. certeza. Isso, assim, a gente já tem muito estudo, né, mostrando que o tratamento inicial, ele muda o que a gente chama de curso natural da doença. De que maneira aquela doença ela seguiria sem tratamento, inclusive com a escolha de alguns fármacos sendo mais indicados para o que a gente chama de primeiro episódio de qualquer transtorno. Especialmente no caso dos transtornos mentais graves, como esquizofrenia, né? Então, o primeiro episódio psicótico, se você trata de uma maneira adequada, escolhendo alguns tipos específicos de fármaco e de intervenção, você muda o curso da doença. Inclusive, a gente já tem falado de tratamentos prodrômicos, preventivos para adoecimento mental. Então, a gente já tem, por exemplo, alguns programas sociais também, como eu disse, políticas públicas, por exemplo, no estado de São Paulo, captando pessoas na comunidade que teriam risco de se tornarem esquizofrênicos e já intervindo. Outros modelos desse, na Inglaterra, já são muito bem desenvolvidos,
pegando população de risco, fazendo intervenções psicossociais e mostrando que você evita ou adia o aparecimento de uma doença gravíssima como a esquizofrenia. E assim, antigamente ficava aquele tabu que a pessoa nunca ia melhorar, mas Exato. hoje você vê que tem um certo controle ali, né? Com certeza. Existe produção hoje, tem um livro, inclusive, que se chama Casos de Sucesso, né, em esquizofrenia, ou pacientes que têm esquizofrenia com diagnóstico e que vivem, trabalham, conseguem cumprir. Acontece remissão mesmo. Acontece, né, um controle, desde que haja, como eu lhe disse, aquilo que você Tem ressaltou, uma terapêutica adequada no começo. mas assim, um acompanhamento contínuo, né? Contínuo. Não chega a ficar ausência de fármacos, por exemplo. Não. Assim, existem relatos de pacientes curados de primeiro episódio psicótico, existem, assim como existe transtorno obsessivo compulsivo, existe relato na literatura de Se você cura, quiser me relatar, né? Existe relato de remissão completa, né? Que é a cura seria o tratamento sem, né? A pessoa está assintomática sem um tratamento Sim. específico. Então, existem relatos, mas a gente sabe que a maioria, né, dos pacientes que a gente tem vão precisar de algum fármaco. Muito bom. Doutora, a gente tem muitos assuntos, né? Como eu disse, se eu fosse fazer medicina, eu acho que eu teria feito psiquiatria, eu acho fascinante. Vou fazer uma pergunta aqui, que eu acho que é uma curiosidade de muita gente, né? É mais por curiosidade. Tranquilo. Tem aquelas doenças que a gente que vê em filmes, né? Muito que é a de múltipla personalidade, né? Uhum. Não sei se esse é o nome, né? Qual que é o nome? O transtorno, o nome é transtorno dissociativo de identidade. Isso, e aí tem 2, 3, 4, 5, né? A gente É vê em relato de filmes, 100 né? personalidades. E tem muita gente que fala, não, isso existe. Não, isso não existe. Isso é só ficção científica e tal. E eu recentemente li um livro, chama Eu Sou Alice, né? Hoje eu sou Alice. Uhum. E é a história real de uma pessoa, né? Que ela mesma escreveu a história, um livro autobiográfico. E ela relata a história de vida dela. E ela tinha... E é bem forte o livro, porque ela fala que o gatilho, né? O gatilho que levou tudo aquilo realmente foi um trauma Sim, muito sim. forte, foi um abuso sexual pelo próprio pai, Hum. né? E a partir daquilo, ela de fato começou a ter vários episódios que, até ela entender que na verdade ela tinha isso, levou um tempo. E ela conta a história do livro. Foi a primeira vez que eu vi né, real fora dos filmes. E aí, então, existe, né? Existe, existe. Só que é muito menos prevalente do que nos filmes, né? E na literatura. Então, na clínica, no dia a dia, para a gente receber um paciente com transtorno dissociativo de identidade, é bem difícil, é bem raro. Já pegou? Lembrando, já. Na minha casuística, eu acho que eu já peguei uns 2 ou 3 pacientes, assim. É muito interessante, porque, como você disse, é uma a psiquiatria é muito interessante, porque você está diante de histórias extremamente curiosas, né, como você É, falou, assim. Inclusive o cinema, talvez das especialidades médicas, o que ele mais vai explorar são os transtornos mentais, é. porque são os mais curiosos, os mais interessantes, Olha o Coringa aí. né, e são, assim, os mais, talvez, polimorfos em termos de apresentação. Então, o transtorno dissociativo de identidade, ele é considerado um transtorno dissociativo, porque existe uma dissociação da consciência. Todos os dias, quando você acorda, você se lembra que você é você. Sim. Você se lembra dos seus dados autobiográficos, você lembra, né, de características suas, de onde você mora. Então, isso faz parte da constituição da identidade, do eu, né, da consciência do eu. Um indivíduo com transtorno dissociativo de identidade, ele vai ter uma ruptura nessa integridade da consciência, e geralmente o que vai causar essa ruptura é um trauma. É interessante porque a palavra trauma, assim como a ortopedia, né, para a gente, é ruptura, né, uma fissura, é algo que se quebra. E no caso do transtorno dissociativo é isso, o trauma quebra a sua integridade em termos de consciência do eu, para que uma outra vertente sua apareça, geralmente com mecanismos compensatórios. Mas é a pessoa. É a pessoa. Porque assim, é como se fosse uma outra personalidade, mas na verdade é uma faceta da Sua, personalidade. exato. Ganhando traços de uma identidade, porque nós todos nada mais somos do que personagens. A palavra personalidade, inclusive, tem essa mesma raiz do ponto de vista etimológico, que é persona, que eram as máscaras usadas no teatro grego. Então, nós aqui, eu estou assumindo uma persona e vocês também, do que nos é esperado nesse momento. Em cada fase da nossa vida, a gente assume uma persona diferente. E psiquicamente, você também precisa assumir determinados personagens. Só que quando há conflitos entre eles, especialmente na formação
primitiva de quem você é, e por isso traumas precoces, em geral, são mais relatados nesses pacientes, você entra, de fato, em crise, porque você não conseguiu fazer uma história íntegra de que, por exemplo, o seu pai não deveria abusar de você. E aí você acaba criando uma outra É uma fuga da ficção. realidade, né? Exato, por isso que chama de dissociação. Está muito relacionado ao trauma. Existem outros transtornos dissociativos, um muito interessante chama fuga dissociativa. Você esquece quem você era e você vai para uma outra cidade, uma outra realidade. Tem um filme muito legal que fala sobre isso, que chama Memento, também é chamado Amnésia, que é, né, existe um processo, hoje a gente já sabe, de fuga dissociativa associada à amnésia dissociativa. Então, você não lembra quem você é e a sua história, geralmente por conta de uma situação traumática, você foge daquele contexto e cria uma nova história em outro lugar. Então, 2 perguntas sobre esse assunto. Primeiro, já entende-se biologicamente o que é esse trauma? Não. Tipo assim, o que que acontece lá dentro do cérebro que gera um bloqueio, né, daquele momento para... Recentemente eu dei uma aula sobre isso e aí fui fazer revisão na literatura sobre, né, o que a gente tem. A aula era sobre mais transtornos conversivos, mas o que parece é que mecanismos de trauma, eles, assim como qualquer outro trauma psicológico, eles alteram a comunicação de áreas cerebrais que estão relacionadas ao humor, ao afeto e também à consciência de si. Porque isso é uma coisa interessante sobre o que a gente falou lá no começo, que não se entendia bem essa relação entre cérebro e comportamento. Por uma questão histórica, né, de que Uhum. aquilo que a gente não conhece, a gente tende a criar teorias. E a É, teoria, né, o homem é fruto do seu tempo. Então, as teorias variavam de acordo com o que estava em voga, religiosas, etc. Hoje, a gente já tenta cada vez mais buscar explicações do ponto de vista neurocientífico, né, neurobiológico, para explicar os mecanismos de doença. Porém, nós temos dificuldade com os recursos do ponto de vista para enxergar, né, para captar, porque imagine que o comportamento é como se fosse o software do cérebro, é ele funcionando. Nem sempre a gente tem os recursos específicos para conseguir ver esse funcionamento. Então, a gente tem ressonância nuclear magnética funcional, a partir da qual a gente tem alguns insights, estudo de modelo animal, mas a gente ainda não tem certeza. Mas, provavelmente, o que existe é isso. O trauma gera uma alteração de comunicação sináptica e aí você vai ter rupturas de comportamento. Porque, por exemplo, o transtorno dissociativo de identidade é uma manifestação, mas a depressão também é. sim. Então, a prevalência de traumas precoces, especialmente, né, na infância, não só abuso sexual, mas negligência parental, né, assédio psicológico, aumenta, às vezes é até 30% o risco de você ter depressão na vida adulta. Então, de fato, esse trauma, essa ruptura muda sua química cerebral e sua performance do ponto de vista sináptico, a gente chama isso de epigenética, né? Você tem uma base genética e a partir daquilo que acontece no seu ambiente, você muda essa comunicação e isso vai se manifestar tanto como proteção como fator de risco. Uhum. Por causa daquilo também que eu disse. Você tem uma genética para ser esquizofrênico, mas você muda o ambiente, você consegue evitar que você se torne esquizofrênico. A mesma coisa, se você tem uma genética para ser esquizofrênico e você faz um comportamento, por exemplo, uso de cannabis precocemente, você aumenta em até 4 vezes o seu risco de ser esquizofrênico. Então, o cérebro É mesmo? responde. Mas isso fumado, Em geral, maconha, né? né? A gente... Só Não que uso assim, medicinal. e aí que é um outro assunto polêmico, né? Que é o papel da canabidiol dentro da psiquiatria. Mas o que a gente tem de relato está diretamente relacionado ao THC, que é o princípio, né, É, porque psicoativo da porque cannabis, os medicamentos, eles têm THC em dose padronizado. mínima. É, E na maioria padronizado. das vezes, a depender do que você vai usar, vai ser um canabidiol puro, digamos, né? É. Buscando apenas os endocannabinoides. Mas o ambiente, ele muda o seu cérebro. E isso é muito legal quando a gente pensa que tanto pode ser um fator de risco, mas também pode ser um fator protetor. É que nós somos seres vivos, né? Se a gente não tivesse plasticidade mental, o que que a gente seria, né? Exatamente. Mas casos como esse de dissociação, então, depois que começa a ser tratado o trauma original, existe uma melhora na É dissociação? muito difícil, porque geralmente você não consegue tratar o trauma original. Imagine que a formação da personalidade é como a construção de uma casa. E a gente chama, inclusive, de arquitetura da personalidade. Uhum. É o alicerce. Se você derruba o alicerce, acabou a casa.
Então, você pode até fazer reformas na estrutura dela, É, mas a base, e por isso que a gente fala da preocupação com traumas precoces, né? Do quanto que o menino é o pai do homem, de fato, assim, como a criança, o cuidado com a criança, o cuidado com a infância, determina a qualidade do adulto que você vai se tornar, porque é a base da sua personalidade, que a gente sabe que tem um background genético, mas também tem muitas questões comportamentais envolvidas. Então, geralmente, por exemplo, fobias específicas. Aquela pessoa que tem trauma de cobra, de borboleta, de qualquer outra coisa. é, Na maioria das vezes você não vai a identificar origem. a origem. Então, tratar a origem muitas vezes é muito complicado, até porque alguns transtornos a base é eminentemente genética. Então, você não vai conseguir mudar a sua genética. Uhum. Como você disse, você pode mudar fatores epigenéticos, comportamentais. Mas no caso do transtorno dissociativo de identidade, às vezes o indivíduo ele não vai conseguir completamente assimilar aquele trauma. Então, dentro da psicoterapia, o que a gente vai dizer é reforme a casa. Doutora, eu amei isso aí. O menino é o pai do homem. Não é uma Que frase. frase, vou anotar essa frase. Dizem, né, que é de Machado de Assis, mas na verdade é um autor inglês do século XVII. É Genial. genial. Menino é pai do homem, isso aí. Essa frase realmente ela explica tudo. Muito bom. Ô, Kátia, pegando o gancho do menino é o pai do homem, nessa situação, né, puxando também para o meu gancho da farmacologia, né, alguns elementos são utilizados para suplementar a criança desde a primeira infância, né? E alguns dele, como ômega 3, ferro e tal, dizem que eles vão atuar junto com massa cinzenta e tal nessa formação do cérebro. Essa questão da suplementação vitamínica na criança, né, na primeira, segunda infância, influencia em alguma coisa no futuro ou nesse adolescente, alguma coisa do tipo? A gente não tem nenhum estudo, assim, Fixo. exato. A gente não tem nenhum estudo grande, ou meta-análise, ou corte, a gente sabe de segmento para afirmar isso. Então, acaba que fica muito sobre a alçada da decisão dos pais junto ao pediatra que está tratando essa criança. A gente sabe que o ômega 3 faz bem para todo mundo, né? É. Então, em geral, a gente não vai desaconselhar caso a família queira, ó, a gente quer fazer a suplementação. Não é uma prática minha, porque não é meu público em geral, Sim. né? Assim, eu não atuo na pediatria dentro da puericultura, eu já recebo a criança, na maioria das vezes, adoecida para fazer um diagnóstico. O que a gente tem é isso. O ômega 3 provavelmente ele vai ter um papel de facilitar algumas sinapses do ponto de vista de conexão, mas a gente não consegue dizer que ele tem um papel curativo, digamos, né? De remediar aquilo que já está Ele vai melhorar o estabelecido. O ambiente, né? paliativo. Exato. Ele é, digamos assim, você está usando um bom fertilizante, um bom É, adubo para esse terreno cerebral. porque os ácidos Então, graxos, na verdade, eles vão constituir todo. exatamente. A Como a gente gente... sabe, todos, né, aquilo que tem a ver com vitamina B12, que é fundamental para a performance Isso. cerebral. Então, melhora de 6 e fato. tal. No É. caso, ele vai carrear Exato. outros, Vai né? melhorar Ele a vai performance. fazer o caminho. Sim. Né? Muito bem. Então, migrando de tema, porque esse é um tema foi um tema muito bom de curiosidade. Eu trouxe um outro aqui. Eu tô fugindo um pouco do que o pessoal me passou, mas Fique à eu tô indo vontade. É uma eu tô indo pelo que conversa. eu quero saber. Exatamente. Aproveite o momento. O quanto a doutora tem percebido, né, tanto em estudos, ou seja, na sua experiência clínica, de fato a relação da saúde mental com outras doenças crônicas, né? Então, por exemplo, fibromialgia. Então, a gente vê que fibromialgia tem uma correlação, né, Íntima. psicoemocional Muito muito íntima. forte, né? Uhum. Então, como é que a doutora tem visto isso tratado? Tem percebido que ao tratar saúde mental, a fibromialgia Claro, melhorou? sem dúvida. Como é que tá? Eu acho interessante assim a gente dividir, né, essa ideia da relação entre os adoecimentos físicos e os adoecimentos psíquicos, digamos, talvez generalizando a sua pergunta. É, um ponto de partida é aquilo que tem intersecção, digamos, dores crônicas. Então, quando a gente pega enxaqueca, né, outras manifestações de cefaleia, fibromialgia, que a gente sabe que é um transtorno que está na interface entre as doenças neurológicas, psiquiátricas e reumatológicas.
Outros transtornos, como síndrome do intestino irritável, né? Uhum. Algumas doenças dermatológicas, todas elas têm uma interface muito grande com as questões psicoemocionais, provavelmente porque a gente já entende, por exemplo, do eixo intestino-cérebro, e a gente entende também do que se chama de psiconeuroimunologia. A gente está falando de um corpo que se comunica, né? Então, quando a gente olha para os neurotransmissores, para os hormônios, todos eles são mensageiros e certamente eles se comunicam. Nós não estamos com nenhum órgão isolado do outro. Então, quando a gente pensa, o maior órgão do corpo humano é a pele. É claro que ele se comunica com todos os outros, Uhum. né? Assim como o cérebro, que é o HD, que é aquilo que determina o funcionamento de todos os demais. Então, provavelmente a base está nessa comunicação. Isso é importantíssimo, porque quando eu melhoro a qualidade, por exemplo, da minha alimentação, eu melhoro a minha saúde mental, porque eu estou me nutrindo melhor, e já tem estudos hoje mostrando que, por exemplo, melhorar a performance alimentar em termos de ômega 3 Sim. diminui o risco de você deprimir, melhora a sua performance cognitiva. Mas eu queria chamar a atenção para uma questão que é pouco falada, que são os adoecimentos físicos entre os pacientes com transtorno mental grave. A principal causa de mortalidade em esquizofrênicos são doenças cardiovasculares. Por ter esquizofrenia, você tende a morrer até 15 anos antes da população em geral, por ter uma doença cardiovascular, que geralmente a condução é inadequada. E às vezes a culpa também é nossa, da psiquiatria, porque não fazemos uma avaliação clínica adequada, porque às vezes a gente não afere a pressão arterial desse paciente numa consulta, porque a gente não valoriza que alguns medicamentos psiquiátricos causam ganho de peso. Inclusive mexem, né, com o circuito, né, metabólico desse paciente. E porque outros profissionais, infelizmente médicos, voltando para a ideia do preconceito, negligenciam o cuidado desses pacientes. Então, é uma dor que às vezes não é investigada de maneira adequada. A gente sabe que são pacientes mais complicados em termos de adesão a qualquer tratamento. Então, o que a gente também sempre pede é que as pessoas não desistam dos pacientes psiquiátricos porque eles são mais complicados de tratar, porque isso influencia na mortalidade deles, né? Como a gente falou em outro momento, eu falei sobre TDAH. Pacientes, por terem TDAH, têm mortalidade mais alta do que a população geral, inclusive por causas externas, como acidente de trânsito, né? Então, são pacientes que têm mais dificuldade no cuidado de saúde. Então, a gente também lembrar disso, que o fato de você ter depressão aumenta o risco de você ser negligente com a sua saúde, você não vai ao médico, você não toma seu remédio para pressão adequadamente. A gente inverter também um pouco o olhar, de que não apenas a comorbidade psiquiátrica prejudica a sua resposta, aumenta o risco cardiovascular, aumenta o risco de ter neoplasias, mas também é um fato de que você ter uma doença clínica sendo um paciente psiquiátrico piora o seu desfecho, entende? Então é uma via de mão Mão dupla. dupla. É, assunto profundo, né? Mas isso é importante porque, de fato, né, as pessoas, elas, apesar de saberem disso, negligenciam muito a saúde mental, Sim. né? Elas vão no reumato, né? Vão tratar, e não percebe que talvez a causa tá... Agora, eu acho isso também por muito medo que as pessoas têm do tratamento, sabe? As pessoas têm muito medo das medicações psiquiátricas, porque o que geralmente se apregou é que são remédios que engordam, que causam sonolência e sedação, que são remédios que causam dependência, que são remédios que vão alterar a sua performance sexual. Então, eu acho que, e por isso uma das áreas que eu mais gosto de estudar dentro da psiquiatria é a psicofarmacologia, porque é o meu arsenal, né? Claro, o médico trabalha fazendo diagnóstico, sendo um profissional de cuidado, e é isso que eu sempre falo para os pacientes, né? As pessoas acham que elas vão para o psiquiatra quando tudo mais falhou, quando a psicoterapia falhou, quando a atividade física falhou, quando não, você está indo procurar cuidado, atenção de um profissional especializado que estudou para isso. E como parte importante do meu trabalho envolve medicar as pessoas, eu levo isso muito a sério. Então, eu me preocupo muito com a qualidade dos remédios que eu prescrevo, com o que tem de mais moderno, sabendo também que lançar mão de alguns remédios antigos é absolutamente bem colocado em alguns momentos. É isso que a gente chama de psiquiatria personalizada. Então, eu personalizo a minha intervenção a depender da demanda do meu paciente. E isso faz com que ele se sinta confortável em fazer o tratamento. Uhum. Porque, por exemplo, você teve transtorno obsessivo compulsivo, que é um transtorno difícil de tratar, e se você não, o que diz na literatura, mais complicado, precisa de doses mais altas, se você não se sente seguro na prescrição, a tendência é que você abandone o tratamento. E isso Uhum. piora o seu prognóstico, entende? Então, acho que também há uma dificuldade no relacionamento médico-paciente, que é onde
tudo começa, né, sempre. Muito bom. Então, nós já falamos aqui de doenças dissociativas, já falamos do movimento antimanicomial, Manicomial, né? Contra o Miau, manicômio. antimanicomial. A relação, né, da saúde mental e da saúde física. Talvez já indo para o final, né, a doutora Sim. tem compromisso e a gente pode repetir, né, porque tem muito tema. Doutora, a gente tem percebido, de fato, um adoecimento da população, né? Então, se falava muito em depressão, né? Agora, a ansiedade, aí as doenças do espectro da ansiedade também, elas vêm aumentando. E, recentemente, a gente tem percebido uma epidemia de burnout, né? Hum. Então, assim, a gente vê realmente pessoas colapsando diante da pressão do trabalho. Tem pegado muito casos assim? Muito, muito. Quer dizer, assim, eu comecei a fazer. Eu me interessei por psiquiatria estudando burnout, 2007, entre estudantes de medicina. Então, Hum, não é uma coisa recente. não é. Quando se começou a falar de burnout, se falava entre profissionais de saúde e entre professores, eram as classes mais adoecidas. Depois a gente começou a perceber que existem classes que adoecem mais, policiais, bancários, né? São populações que, de fato, pela qualidade do trabalho, eles adoecem muito. E aí eu já queria dizer o primeiro passo, não é a quantidade apenas de trabalho que adoece, é a qualidade do trabalho. Porque, por exemplo, um agricultor, às vezes, trabalha muito mais do que nós num dia de trabalho, Uhum. em termos, né, de Com produção. certeza. Então, a qualidade do trabalho, o quanto que você precisa entregar, Guilherme, é o que vai sobrecarregar. Porque a palavra estresse, e aí voltando também para a engenharia e arquitetura, tem a ver com a qualidade do material, o quanto de peso que você coloca em cima de um material e o quanto que ele aguenta. É isso que é estressar uma coisa. E por que que nós estamos estressados e, como você disse, colapsando, literalmente? Porque a gente está colocando peso demais, a gente está tentando entregar muito bem o tempo todo, em todas as áreas, e ninguém tolera isso. Sempre considerando a pausa ou o momento de descanso como chegar no fim do dia e ficar rolando feed de Instagram. Você está consumindo mais conteúdo e que a gente já sabe que tem uma relação de adoecimento psíquico, porque você está entrando numa ficção. É algo que não é real. Então, você de fato não faz pausa. E desestabiliza o sistema dopaminérgico, né? De Tudo. recompensa. Tudo. Então, assim, quando você entende, né, o burnout, que é exatamente você se consumir, né, é porque você entregou muito, que chegou de fato aí a seus ossos, assim, sabe? Tá consumindo você de uma maneira para além do trabalho. Por quê? Porque você está entregando demais. E isso não tem a ver com qualidade de performance, gente. Assim, você pode ser ótimo, entregar muito, tendo sabedoria e parcimônia em uma hora de trabalho. Então, assim, o ritmo de produtividade, ele está de uma maneira tão, eu não diria apenas acelerado, mas ele está tão capilarizado em todas as áreas da nossa vida que a gente não tem descanso, a gente não tem pausa, a gente não pode mais ser medíocre em nada. E não há quem sobreviva a isso, porque se há estresse, há cortisol, e se há cortisol, há adoecimento. Então, Simples assim. biologicamente falando, o burnout entende-se que é o excesso de cortisol. Também. Assim, a gente sabe que o manejo do cortisol, né, os ciclos do cortisol depende de se é um transtorno agudo ou crônico. Então, transtornos crônicos, você vai ter baixa de cortisol por um mecanismo de feedback negativo. Transtornos agudos, você vai ter uma alta de cortisol. O que a gente sabe é que há uma alteração da circuitaria cerebral relacionada a estresse, porque, em geral, estresse, seja agudo ou crônico, não faz muito bem para o cérebro. O estresse agudo, né, essa questão de você colocar um pouco de ansiedade em alguns processos, nos faz produzir mais, é claro. E por isso que as pessoas tendem a produzir melhor na véspera das coisas, né? E procrastinam e se viciam em procrastinar e acham que tem TDAH quando, na verdade, eles se habituaram a ser procrastinadores. E uma das coisas que está mais associada à procrastinação é estresse crônico, né? Então, você procrastina mais quanto mais estressado você está. Quanto mais, né, slow, calmo você traz para o seu ritmo de vida, melhor você produz, porque você encontra a cadência, você encontra o ritmo certo, porque a vida é sobre equilíbrio, harmonia e constância.
sabe? É óbvio que você vai ter momentos mais difíceis, você está escrevendo uma tese, você está estudando para alguma coisa, uma prova, a gente está aqui conversando, né? Então, de fato, meu cérebro precisa trabalhar de uma maneira diferente, mas se isso vira minha rotina, é claro que eu vou trincar, claro que eu vou adoecer. Então, quando você chama de estresse agudo, é quando ele vem associado à ansiedade ali, um pico, né? Exato. Crônico, não sei. Trauma, por exemplo, ou você está aí há 2 anos trabalhando intensamente sem férias num projeto que nunca acaba. E às vezes já existem os processos de estresse crônico naturais da vida. Cuidar de um filho, por exemplo. Cuidar de alguém que é doente na sua casa. Né? Você está numa situação de pobreza, você vive uma situação de violência, você está numa cidade violenta, você é exposto à poluição. Tudo isso é estresse crônico. Uma qualidade ruim de alimentação e sono, você está se expondo a estresse crônico. E aí existem as situações, como eu disse, de estresse agudo, que não necessariamente são prejudiciais. O que acontece é que se eles são rotina, seu cérebro não entende mais onde é que está a pausa. Onde é que você descansa? Porque até o seu sono, que deveria ser um momento de regeneração, você também priva. Aí você sabe quando você descansa? Quando você vem para o psiquiatra. Aí você recebe o afastamento, aí você vai precisar ser medicado, e você vai precisar receber essa orientação. Então, o adoecimento, ele também tem uma função de você rever para a sua vida, O corpo, ele obriga você, né? a parar. Mas como é que a doutora costuma tratar, então, o burnout? Fora, evidentemente, mexer nesse modo de vida, né? Mas existe Existe. medicamentos? Assim, não existe um tratamento para burnout, né? Porque ele é uma síndrome que vai envolver alguns critérios. E, inclusive, a sua relação com o trabalho vai estar comprometida, porque você vai se distanciando naturalmente, porque você precisa se esfriar emocionalmente naquela relação com o trabalho para que você se preserve. Então, é um tratamento personalizado que vai depender muito das queixas da pessoa. Então, se ele estiver deprimido, a gente usa um antidepressivo, né? Se houver sintomas ansiosos, um antidepressivo ansiolítico, se tem insônia. Então, você vai tratar dentro das queixas. Mas, em geral, você precisa afastar o indivíduo do trabalho, porque ele precisa se regenerar. Se a gente está falando de um processo, né, em que você, de fato, se consumiu. Uhum. O que acontece é o retorno a esse trabalho que é muito complicado. Porque alguns pacientes, além de burnout, eles desenvolvem uma reação de trauma com aquele ambiente. Então, eles não conseguem passar na porta do ambiente, eles não conseguem ouvir, eles não conseguem ver a logomarca do trabalho deles, porque desenvolve realmente uma reação de trauma. Aquele lugar me traumatizou, né? Me quebrou a integridade de quem eu era antes. E por isso que toda vez que eu atendo alguém com burnout, eu pergunto qual é o seu plano B em termos de construção de história de trabalho. Porque talvez você não consiga voltar para aquele mesmo lugar. E caso você precise voltar, você não vai voltar mais exercendo a mesma função, do mesmo jeito, com o mesmo nível de engajamento. Porque aquele lugar, de alguma maneira, foi um lugar de adoecimento. E a gente naturalmente cria uma esquiva daquilo, entende? Então, é importante, e aí eu recomendo a todas as pessoas que percebem o estresse no trabalho. É claro que assim, Guilherme, enquanto, né, profissional liberal, nós temos uma situação mais confortável. Às vezes quem trabalha de carteira assinada, quem é CLT, um concursado, tem uma dinâmica de trabalho mais complicada. Mas a gente recebe também profissionais liberais com burnout, né? Uhum. Então, rever em que momento eu me perdi, em que momento eu estou pegando mais do que eu deveria, em que momento eu estou tentando entregar mais do que eu deveria, para evitar que esse processo se estabeleça, sabe? Muito bom. Fora esse tratamento medicamentoso, suplementos que modulam o cortisol, ele entraria também ou não? Em geral, como eu Pessoal, disse, muita isso gente passa DEA, por é, exemplo. assim, o nível de evidência. Primeiro que todas essas propostas são muito novas, então você não tem nenhum grande estudo randomizado, né? Uhum. A gente estava falando, por exemplo, antes de algumas substâncias que a gente já tem estudos mostrando, como o cúrcuma, que tem uma função anti-inflamatória, ômega 3. Você melhorar o sistema melatoninérgico desses pacientes, em geral, também colaboram, sabe? Sim. Mas a prescrição de alguns suplementos, não que eles façam mal, não há nenhuma evidência que eles façam mal. O que a gente vai entrar dentro do nível de evidência é a experiência do especialista. Então, se o médico tem, né, a tendência a prescrever e o paciente ele gosta desse tipo de Ele vai perfil, testar, ele né? vai testar. Entende? Sem evidência de dano. Mas, como eu disse, problemas complexos não têm soluções simples. Sim. Na maioria das vezes, você vai precisar, de fato, de um arsenal complexo.
E a suplementação, né, a melhora também da qualidade alimentar faz parte disso, assim como a psicoterapia, assim como a atividade física, melhorar a É um qualidade de conjunto. sono, é um conjunto, sabe, é um Nesse conjunto. caso, né, voltando, né, puxando o ganchinho de novo do Janeiro Branco. O Janeiro Branco, ele vai abordar todas as, as Patologias? Você acha? todas as patologias, no Sim. caso. Então, ele não é específico Não. para um, igual o Setembro Amarelo, é específico para o suicídio. É. O Janeiro Branco, ele vai ser para todos os transtornos. Assim, eu gosto de pensar, eu vim pensando sobre isso, que assim, o Janeiro Branco, ele fala mais sobre saúde mental do que sobre adoecimento. E saúde mental não é a ausência de sofrimento, porque emoções negativas fazem parte da vida. É. Então, eu acho que pensar, né, assim, a minha mensagem seria pensar sobre saúde mental é pensar sobre onde repousa a sua qualidade de vida, sabe? O que é que pode. Você pode até ter um transtorno de ansiedade, você pode ter TDAH, você pode ter esquizofrenia, você pode ter dependência química. Isso é uma questão. Mas você se considera um sujeito inteiro, saudável, porque você também pode ser um hipertenso e estar com a sua sensação de saúde, porque você está tratado, porque aquele cuidado faz parte da sua vida, entende? Então, a saúde mental não é a ausência necessariamente de um transtorno mental, porque senão a gente está falando É de alguém que está gerenciamento. perdido aí, porque essa pessoa que não tem hoje um diagnóstico, não toma um ansiolítico, sabe? No Ah, eu final das também Então, tenho o meu, né? assim, e a maioria das pessoas, e isso não é só porque a prevalência aumentou, é porque as pessoas estão procurando mais o cuidado e querendo se conhecer melhor. E isso é muito bom. Isso mostra que a gente também está mais sofisticado do ponto de vista Sim. enquanto cultura, porque esse movimento aconteceu já em outros países, entende? no final das contas, a gente precisa aprender a elaborar a vida, né? Exato. Processar a vida e inteligência emocional, né? Tem um. O tema, inclusive, desse ano, né, é o que fazer por sua saúde mental agora e sempre, eu acho. Então, é um tema bem pertinente, Exato, inclusive, né, porque é saber mesmo lidar e gerenciar, exato. né, porque às vezes, quando a gente procura ajuda e tem toda essa situação de saber gerenciar, né, nossas patologias Sim, e tudo mais, a gente sabe lidar. Às vezes é um dia ruim e não uma é. vida ruim, Exato, entendeu? exatamente. Eu tenho costumado falar para os pacientes que assim, você é a sua maior empresa. Você é a sua empresa, sabe? Uhum. Então, se você sabe gerenciar ela bem, compreendendo todas as etapas, né? Você, enquanto CEO de uma empresa, sabe que da recepção, da fachada, até de fato o financeiro, tudo faz parte da empresa Sim. que é a Natifarma. Você também é uma empresa, você tem uma fachada, você tem missões e valores, você precisa cuidar da sua parte financeira, você tem a sua parte de RH, de relações sociais. Então, quando você pensa nisso e você entende que a saúde mental é o que te traz sustentabilidade, é a saúde da empresa mesmo, você consegue viver bem. Entendendo, tem um livro do Bauman que ele chama de Arte da Vida. A vida é uma tela que a gente pinta um pouquinho todos os dias. E vão existir matizes mais escuras mesmo nesse processo, no sentido de que às vezes é uma fase mais complicada, assim como matizes mais claras. Mas a saúde mental é o que permeia, é o equilíbrio entre tudo isso, sabe? É você conseguir ter esse desenho de quem você é de maneira equilibrada. Muito obrigado, doutora Cristiane. Foi muito rico a nossa conversa. Tive boas lições para levar para a vida. Muito obrigado. E aí fica a lição para todos nós, né? Então vamos ficar atentos aos nossos sentimentos, aos detalhes. Não vamos esperar, né, o balde transbordar para procurar ajuda. Vamos antecipar isso, falar mais de saúde mental e menos de doença, né, mental. Exatamente, E o exatamente. Janeiro Branco, a gente viu que é sobre isso, né? O Janeiro Branco é a gente cuidar melhor do nosso emocional, não só sozinho, com pessoas que nos amam, profissionais preparados, né? A Nat Pharma tá aí para contribuir dentro desse ecossistema, desse ambiente que visa a gente ter melhor bem-estar. E concluindo, o aprendizado para mim do dia é: os pais cuidem dos seus filhos, porque o menino é o pai do homem. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigada.